Não pode ser um fardo Mas de todo qualquer dia. forma, você deve trabalhar muito hoje. Eu trabalho muito, Muito. mas eu me divirto muito também. Muito. Eu tô trabalhando, mas é Não é só pra divertido. colocar, porque às vezes a pessoa pensa que é melzinho chupeta, que vai mexer com educação empresarial. Eu tô falando isso hoje porque hoje eu tô com o RGV e eu vejo tanto que eu tô trabalhando. Só que a gente faz aquilo que é prazeroso, você vê. Primeiro que eu acho o que é muito engraçado nesse setor de educação, que é gratificante quando você vê as pessoas... Tendo resultado. A gratidão das pessoas. As pessoas falam assim, pô, você mudou a minha vida. Eu não tinha imaginado que eu poderia fazer isso, né? Eu acho que é isso que é o mais gostoso. Você não consegue gerar isso com dinheiro. É engraçado, né? É eu acho que por isso que o professor ganha tão pouco. Você não consegue fazer isso com dinheiro, você só consegue fazer isso com conhecimento, com cuidado, com tempo, né? Olhando para a pessoa, tendo esse cuidado. E aí eu me tornei sócia do Caio. Hoje a gente tem esse clube de empresários, sou eu, meu marido e o Caio. Tá dentro da MLS, que é uma liga de mentores, então é muito legal, assim, porque tá num ecossistema legal de outros mentores também, então a gente consegue dividir, sabe, boas práticas. E você ensina basicamente o que hoje pro empresário? Eu pego empresários de vários tamanhos diferentes e nichos diferentes, mas o foco do nosso clube é o mesmo, que é geração de leads qualificados. Então a gente fala desde posicionamento de negócios, oferta, esteira de produtos, precificação, estratégia de conteúdo focada em geração de leads, tanto orgânico quanto tráfego pago, e processo de vendas, para gerar, captar lead e converter esse lead. Então, a gente fala tanto de social selling, referenciado, prospecção ativa, como otimizar o processo de vendas, como montar esse time de vendas. Então, a gente está 100% voltado em gerar leads qualificados e converter esses leads qualificados em clientes que vão continuar no teu negócio. E hoje mudou muito, né, Isabela? Hoje não é mais só venda através de offline. Então, hoje tem muito canal. Então, você tem que aprender a jogar esse jogo do funil de vendas, tudo direitinho, tudo organizado, né? E como construir esse funil e esse processo comercial alinhado com o posicionamento do seu negócio. Não dá para eu pegar o meu processo de venda e falar, ó, Ricardo, faz esse. Isso. É você. Ele precisa ter a lógica, né, de um processo de venda, mas ele tem que ser uma extensão sua. O processo ele não muda muito, mas o DNA, a essência é. Agora me fala aqui, responde aqui, pessoal, que eu sei que é uma dor muito grande dos empresários hoje, como gerar lead qualificado. Porque é o seguinte, no meu tempo é o seguinte, chegar pro vendedor e falar assim, como é que tá a venda? Né? Perguntava pro vendedor, ele, cara, não tem fluxo. Que é o lead Tá qualificado. difícil, não tem fluxo. Na época, bem de loja física, né? Hoje, você vai lá e luta, e o seguinte, o vendedor não fala mais fluxo. Você fala assim, ó, não tem lead. Aí você entrega o danado do lead, e eles falam, mas o lead não tá qualificado. Aí te mata. Como é que você faz para gerar o lead e estar qualificado? Aonde começa o passo a passo disso? O primeiro passo é que a maioria dos empreendedores e empresários, eles não geram a quantidade que poderiam de leads qualificados. E um dos grandes problemas é que, primeiro, ele não sabe o que é a qualificação do lead. Isso. Então, ele só quer pessoas. Só que qual é a qualificação do seu lead? Em cada produto seu, A primeira preciso ter pergunta é clareza. quem eu quero. Quem eu quero. E esse quem eu quero tem que estar lado a lado, são duas juntas, né? Quem eu quero, porque o que eu vendo tem que gerar ROI para essa pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um clube de empresários lá, que é 150 mil, quem está disposto a pagar 150 mil, e essa pessoa que está disposta, ela precisa ser a pessoa que eu consigo gerar ROI nesse 150. Quem é? São os empresários que precisam gerar lead, mas que tem que estar faturando no mínimo 200 mil por mês. Senão esse cara, às vezes, não tem estrutura, não consegue implementar. Ok. Mas se eu olho para um produto de R$1.000, para um produto de 5 mil, que na outra empresa é o que a gente faz, tá, esse empresário que está no começo, como que eu gero ROI para ele? Então, eu posso ensinar uma técnica para gerar lead através do conteúdo e tal. E a geração de lead vem através da criação de conteúdo. Também. Então... Também porque você fala, não é só através do... Você vai mandar para a comunicação? Não, também. O meu hoje, por exemplo, a minha maior canal de captação de lead qualificado é o conteúdo. Mas é porque a minha estratégia de conteúdo é voltada para geração de lead qualificado. Então, ao invés de eu postar um monte de conteúdo legal, que as pessoas vão gostar, o meu foco é qual é o cliente que eu quero, a primeira coisa. E o que eu vendo. Entendi isso? Beleza. Esse cliente que eu quero, em que lugar ele tá? Certo. Quais são os problemas que ele tem? Quais são os sintomas desses problemas? Porque ele só vê o sintoma, não vê o através problema. disso, você cria o conteúdo. E aí, calma, solução desses problemas, qual é o resultado dos sonhos dessa pessoa? Mapeei isso, beleza. Qual que é a jornada que ela precisa fazer para que esse produto aqui ela veja o valor nisso? Não é que eu mostre, que ela veja o valor. Essa pessoa tem que reconhecer que
não gerar lead é um problema. Ela tem que reconhecer que ela precisa gerar mais lead, que existem vários jeitos. Ela pode panfletar, ela pode contratar influenciadores, ela pode fazer conteúdo. O formato de vender hoje é através do lead. Aí eu preciso fazer essa pessoa reconhecer que o conteúdo é o melhor jeito para ela gerar mais lead qualificado, porque ele é mais barato e ele tem mais alcance e escala. E eu consigo metrificar esse lead e marcar ele em várias fases da jornada. No seu caso, por exemplo, no caso seu, a pessoa tem consciência que ela tem que gerar lead. E lead qualificado. Eu acho que dá para explicar de um jeito muito fácil. Vamos lá. Todo negócio precisa de duas coisas. Oferta e leads. Oferta é aquilo que você vende, leads são as pessoas que vão comprar. Sem gente que vai comprar, você não tem negócio. Acabou. Então, esses são. O lead é a pessoa que pode comprar do seu negócio que se torna um cliente. E para ela comprar, ela tem que ver algum tipo de anúncio que ela atrai ela. Ou não. Ou eu posso ter vindo no seu podcast, falar de um produto que nem eu falei ali e por acaso que está comunicando. Né? Eu falo, tem que comunicar, tem que chegar nela. A comunicação. Tem que chegar nela de alguma forma. Seja você prospectando ativamente, seja numa mensagem no Instagram, seja numa postagem que você faça ou no anúncio do tráfego. Tem vários canais, entendeu? Só que o conteúdo, ele é muito barato. Conteúdo, social selling, são baratos. Isso traduzindo no passado, vamos dizer assim, não era tão tão tiro certo como você pode hoje no digital ver o perfil do seu cliente, tudo, né? Ter dado de tudo. E as redes sociais, elas vai qualificando para você de acordo com o conteúdo que você está fazendo. Mas se você parar para pensar, é como se eu fizesse, por exemplo, também na Rede Globo, uma propaganda que eu ia vender uma geladeira, um liquidificador, e eu fizesse a propaganda no programa da Xuxa. Também não ia vender. O programa da Xuxa tinha que vender produto para criança, roupa, tal. Mas isso você entende o que você vende para quem você vende. Então eu tinha que fazer o quê? No Jornal Nacional, na Novela das 20, no público que tinha aquela qualificação para comprar uma geladeira. Que era, mesmo assim, era um tiro de canhão, porque pegava todo mundo. Mas esse tipo hoje, de produto funciona. Hoje é mais qualificado. Esse tipo de produto que é como se fosse essa commodity, é geladeira, né? São itens, né, que qualquer um vai precisar, ele funciona numa comunicação de massa. Funciona muito. Eu tenho corrigido muitos empresários que acham que é só o digital. Digital é mais um canal de comunicação. Agora, obviamente, no digital, se você fizer uma comunicação mais assertiva, você vai mais direto no ponto, né? E é mais barato. É mais barato. É mais barato. É mais barato, mas não tá tão barato como era, né, Isabela? É barato. Pra quem sabe fazer, é barato. Eu consigo ter, cara, 60% a 70% das minhas vendas é orgânico. Certo. Mesmo com tráfego escalando, sabe? Mas é porque o meu conteúdo é focado pra isso. Não é um conteúdo para atrair pessoas. É um conteúdo para atrair as pessoas que vão comprar. Olha, você que está nesse mundo, né? Você faz um conteúdo orgânico. Isso é importante para você, empresário. E aí a pessoa quer começar a fazer o tráfego. Botar dinheiro. A partir do momento que você começa a colocar dinheiro no tráfego, acabou, né? Acabou o que eu disse. As redes sociais entendem e começam a não impulsionar nada. Não é assim. Isso. Não é assim. O conteúdo bom, ele sempre vai chegar. Mas ele dá uma dificuldade ainda, não? Quando você começa a botar dinheiro. Eu sempre tô com o tráfego rodando, sempre, fazendo distribuição de conteúdo todos os meses. Igual eu aqui. Sempre tô rodando. Mas se e você parar, conteúdo... de fazer só orgânico. Se fizer só orgânico? Mas é porque eu tirei a força do tráfego. Isso aí. Entendeu? Então não é o tráfego que derrubou. Ele aumentou e minha referência mudou. Certo. Entende? Mas o tráfego, o que a galera erra, eu vejo no tráfego? Isso é importante. Não tem um sistema e uma estratégia de conteúdo focada que já está validada para gerar os leads. Eu primeiro valido. Falei, tá funcionando? Tá. O tráfego, ele é só um amplificador. A galera fala assim, coloca no tráfego como se fosse resolver todos os problemas. Mas o tráfego, ele leva uma coisa para muita gente. Então, se eu pegar algo muito bom e jogar no tráfego, eu vou ter muito resultado, porque vai algo bom pra muita gente. Se eu pegar uma bosta e jogar no tráfego, essa bosta vai chegar em muita gente. Eu não vou ter resultado. E a maioria dos empresários que eu vejo, eles pegam coisas medíocres e jogam no tráfego. Então, chega algo medíocre pra muita gente. Por isso que ter a qualidade do conteúdo é muito importante, né? Exato. E passa pelo a estrutura desse conteúdo, a copy, né? O que está escrito, o que você vai falar nesse conteúdo, o gancho desse conteúdo. Então, você tem que chamar a atenção da pessoa e você tem que conduzir a atenção dela para que ela queira, para que ela chegue numa conclusão final e aí sim ela clique em algo.
Então, tem que medir o tráfego, por exemplo. Toda semana eu tô, cara, quais são os 5 criativos que mais estão convertendo? Ó, escuta aí que ela tá falando, gente, ó. Aí eu faço variações desses anúncios. Se eu sei qual é o meu vencedor, eu só tenho que variar no meu vencedor. Tá, e uma pergunta que eu te faço, isso é importante. Você tem lá os 5 criativos, que eu tô vivendo isso aqui hoje, e eu vejo a turma falando exatamente isso, ver se tá certo, né? 5 criativos, só que mesmo você que fez 5 criativos espetacular, você tem que estar fazendo novos criativos o tempo todo. Mas varia do que já funcionou, entendeu? Pois é, mas você tem que estar criando o tempo todo, né? Sempre. Não achar que achou um criativo vai ficar eternamente, vai resolver o seu problema, né? Não, tem criativos vencedores, que eles vão ser muito Cansando. melhores do que outros, mas sempre cansa. Cansa. E aí ele começa a cair. Não dá nada, fala que é igualzinho na época. Semana a semana eu tô sempre gravando.